Bom, então dando continuidade aqui, a gente tem que achar o domínio, o conjunto domínio e o conjunto imagem dessa função aqui. Então o que a gente tem? A gente tem 1 menos raiz de x. Primeiro, a gente tem que lembrar das condições aqui dos números reais, né? Então, como a gente está falando dos números reais, a gente tem duas condições importantes aqui para o domínio, né? Vamos sempre começar pelo domínio. Primeiro, não existe raiz negativa, né? Não existe raiz quadrada de número negativo, tá? Na verdade, não existe raiz de índice par. Poderia ser 2, 4, 6, 8, 10, não importa. Mas não existe raiz quadrada de número negativo. E também nos números reais, não se pode dividir por zero, tá? Nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente não tem um x embaixo, ou seja, um x no denominador. Então, a gente está falando apenas da raiz, tá? Então, nessa primeira condição, o que a gente vê? Que o x, esse x aqui, ele tem que ser o quê? Ele tem uma condição. Esse x ele precisa ser maior ou igual a zero, né? Por quê? Zero, a raiz quadrada de zero existe, que é zero. Mas raiz negativa não existe. Então ele tem essa condição. O x ele precisa necessariamente, para existir dentro dos reais, o x ele precisa ser maior ou igual a zero, tá? Então isso é justamente a resposta para a questão do domínio. Então o domínio de x é igual a x maior ou igual a zero, tá? Uma outra forma de responder isso aqui também é como? O x vai de zero até o mais infinito, tá? O intervalo, sempre lembrando que o intervalo do zero inclui o zero, porque o zero também pode ser, e mais infinito sempre a gente coloca ele como um intervalo aberto, tá? Então a gente tem que essa resposta do domínio dessa função. Agora a gente tem que achar o conjunto imagem, né? Então, como conjunto imagem, primeiro, o que a gente tem que ter? O menor valor que o x pode assumir é zero. Então, na imagem, a menor imagem que essa função pode ter é quando f é igual a zero. Então, vamos calcular f de zero. F de zero vai ser quanto? Vai ser 1 menos raiz de zero. Então, vai ficar a f de zero como sendo 1 menos zero. E isso aqui é 1. Então a gente já sabe que esse conjunto imagem ele tem o valor 1 como um limite, né? E agora a gente vai ver, observar se ele é um limite para mais ou para menos. Então vamos lá. O menor valor que ela pode assumir é 1, certo? Conforme a gente vai aumentando aqui, então a gente sempre só pode aumentar, né, isso daqui para positivo. Então, do zero, né, zero pode ser zero, então se for zero, o resultado vai ser 1 dessa imagem. E conforme a gente vai aumentando o x, então vamos colocar aqui x igual a 9, por exemplo. Vai ficar f de 9, certo? Vai ficar f de 9. Vai ser igual a 1 menos raiz de 9. F de 9 vai ser, raiz de 9 é 3, então vai ficar 1 menos 3. A f de 9 vai ser igual a menos 2. Então a gente vê que conforme a gente vai subindo o valor do x, então aqui de 0 foi para 9, ele vai aumentando o valor e vai ficando cada vez mais negativo. Se eu colocar, por exemplo, f de 100, o que a gente vai ter? A gente vai ter 1 menos raiz de 100. Raiz de 100 é 10, então vai ficar f de 100 é igual a 1 menos 10. E a f de 100 é igual a menos 9. Então a gente percebe que conforme o x ele vai aumentando, então conforme o x ele sai de 0 e vai aumentando no conjunto dos números reais, né? O que acontece? A função ela vai diminuindo. Então, quanto maior aumenta o x, mais a função ela vai diminuindo. A começar de 1, aí vai passando menos 2, menos 9, até quanto? Até o menos infinito, conforme o x vai subindo. Então, o que a gente tem? Que a imagem dessa função ela é assim. Ela vai de menos infinito, ou seja, ela tem valores de menos infinito até o 1.
E aí, com 1, o que a gente descobre? Que esse 1 é o limite máximo, né? Porque conforme aumenta o x, o valor da imagem diminui, né? O valor vai ficando cada vez menor. Então, esse x é um limite máximo dessa função. E aí a gente tem que a imagem dessa função, portanto, é de menos infinito até o 1, tá? E com isso a gente conclui esse exercício. Até a próxima.